O T249 Black Vigilante chegou aqui como o principal tanque do jogo, principalmente por marcar uma metralhadora extremamente insana e tóxica. E nesse super conteúdo aqui com o tanque, vocês vão ver todas as informações do veículo, opiniões, gameplays, cortes, highlights e também comparações aqui em sala de treino, enfrentando os principais tanques do nível 10. Fica nesse conteúdo comigo até o final, que tá valendo demais a pena. Cara, 1 de live! Misericórdia, fiquei com 1 de live. Vamos tentar matar ele na porrada aqui, será que vai? Foi. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console. E hoje a gente vai trazer, talvez, um dos vídeos mais esperados aqui do canal, o vídeo com o T249 Black. Basicamente, o Vigilante aqui, no Black Edition, que chegou pra gente na Black Friday, como o principal tanque do jogo, o tanque mais tóxico, o tanque mais quebrado. E vocês vão entender, nesses highlights que eu vou deixar pra vocês aqui agora, enquanto eu falo sobre o tanque, o motivo dele ser o mais absurdo, mais roubado aqui do jogo. Ele chegou pra gente por 9k de ouro, algumas informações iniciais já pra vocês. E ele está extremamente quebrado porque ele conta basicamente com uma metralhadora do nível 10. É o primeiro tanque com essa mecânica, até então a gente só tinha veículos do Cold War com esse canhão. O Wargame colocou no Tier 10 e é um caminho muito perigoso, tá galera? E aí antes de passar toda a review pra vocês, as gameplays e também os comentários, a gente vai ter muitas coisas nesse vídeo aqui, um conteúdo audiovisual bem completo da minha parte. Já peço para vocês se inscreverem, deixarem o seu like e também partilhar e compartilhar esse vídeo com amigos seus que jogam o jogo ou também grupos que você participe de watch. Principalmente para eles assistirem o tanque como tá absurdo, para ver o meu canal e também para me apoiar, até porque eu peguei esses tanques aqui totalmente do meu bolso. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo comprando esses tanques aqui através de baús. Então eu vou deixar o link aqui na descrição também porque é um conteúdo bem legal para caso você queira investir no jogo. E também comprar esse tanque aqui, obviamente. E assim, galera, voltando aqui ao tema, primeiramente eu queria dar minha opinião sobre o tanque, porque muitas pessoas começaram a me perguntar já o que eu achava disso, porque vocês viram pelos vídeos, pelas fotos, o quanto que ele tá roubado, o quanto que ele tá quebrado. E aí, já na terça-feira mesmo, um monte de pessoas ali do meu grupo do WhatsApp, que eu tenho o grupo do WhatsApp aberto aqui, tá no link da descrição, inclusive. Pessoas ali foram falando pra mim, tipo, o que eu achava sobre o tanque, se eu ia comprar ele. E basicamente, galera, eu sempre fui contra esses mecanismos de metralhadora aqui no World War II. Pra mim, eles ultrapassaram uma linha muito perigosa, que é colocar esse canhão aqui no nível 10. Isso porque esses tanques já estavam presentes no Cold War e, cara, de boa assim, até porque, galera, pra quem não sabe, o Cold War chegou pra gente em 2021, ele ficou pouquíssimo tempo um modo divertido e com uma mecânica interessante, e no começo, muitas pessoas do World War II estavam migrando pro Cold War pelo fato de não ter artilharia, e aí as pessoas entendiam que aquele jogo era equilibrado. Porém, acabou que eles foram lançando tanques ali com poucos meses de existência do Cold War que foram muito quebrados. A gente pode até citar o Armadilho, o Cobra Arctic Hiss. Depois chegaram outros tanques ali leves com metralhadora, leves com mísseis. E hoje, se você vai jogar na Segunda Era, tem Weasel, tem BMP, tem aqueles leves alemães, tem um monte de tanque com mísseis, tem um monte de tanque com metralhadora. Na Terceira Era, a gente tem a Weasel TOW, tem o BMP-3, enfim, são vários tanques assim que são quebrados, principalmente por eles terem essa mecânica não só de metralhadora, como também os mísseis. Aqui chegou pra gente essa metralhadora. E, cara, é totalmente inviável você colocar isso aqui num modo que tá equilibrado desde 2014. E eu falo com tanta propriedade isso porque, pra quem não sabe, eu tô inserido no jogo desde a beta praticamente. Eu sou um dos players mais longevos aqui da história. Então, eu sempre acompanhei os tanques aqui de World War II e eles sempre tiveram uma mecânica interessante. Cara, esse tanque aqui é tão absurdo, pessoal, que pra vocês terem uma noção, até a Taran, até o Centro Avre, que já são tanques extremamente tóxicos, roubados, eles têm muito mais mecânica do que isso aqui. A Taran, por exemplo, se você não tem um senso de posicionamento adequado com ela, se você não tem uma capacidade de mobilidade com ela, você sofre, porque o tanque não tem habilidade nenhuma. Basicamente, quando você é spotado, se você não se reloca, se você não se move, você morre em questão de segundos. O Centro Avre em si, propriamente, ele tem uma depressão ruim na parte frontal. Ele também tem uma lateral que é complicada, é um tanque muito extenso. Ou seja, até esses tanques ridículos, eles têm mais mecânica do que isso aqui, porque isso aqui é basicamente a ausência de mecânica para vender e lucrar o bolso da Wargame. Porque, cara, isso aqui não tem condição, cara. Eu tô dando até minha opinião aqui de maneira mais enfática, porque eu raramente faço isso, mas a gente pode até olhar aqui na Store, galera. Eles adotaram até uma estratégia diferente, tá? Porque eles colocaram um tanque por 9k. E você deve estar se pensando, cara, um Tier 10 por 9k? Sim, um Tier 10 por 9k. Pra quem não lembra, a Taran, quando ela foi lançada ali em meados de 2020, 2021, ela veio por 20k de ouro. 20 mil.
Esse tanque tá vindo por 9. E aí é uma estratégia pura da Wargame de ganhar dinheiro na quantidade. Eles querem fazer um volume para assim as pessoas comprarem. Porque se eles lançam basicamente um tanque a 20k, pouquíssimas pessoas vão ter ouro e capacidade financeira para comprar o tanque. Agora, se eles lançam o tanque por 9k, num período de Black Friday, que muitas pessoas investem no jogo, que tá gente aí recebendo 13º salário, aqui no Brasil propriamente, tem pessoas lá de fora que também começam a ganhar bastante dinheiro nessa época e tudo mais, eles ganharam o tanque no volume, e deu certo, porque cara, você vai jogar uma partida de nível 10, você basicamente não consegue cair em algum mapa que seja de 3 tanques assim, no mínimo por partida, não é nem por partida, é por lado. 3 tanques aqui por time, desses T249 Black. E aí o que resulta? Partidas que não duram nem 13 minutos, partidas rápidas, gameplays que se tornam extremamente chatas, entediantes e o principal, estraga a qualidade daquele player casual, daquele player que tá jogando um jogo pra se divertir. Porque, cara, você imagina, você tá com um tanque ali que sem blindagem, que esse tanque aqui por 75mm de perfuração, como vocês estão vendo aqui agora, fura muita coisa, tá? Você pode até meio que subestimar essa penetração, mas isso aqui já é suficiente para furar a Taran, 4M5, as TDs ali do nível 10, WT 100, Grid 15, tem um monte de médio lateral que o tanque fura de boa, todos os leves, pesados aqui como a lateral do T110E5, o Shifting, e a gente vai fazer demonstração nesse vídeo, tá? Vai ser um conteúdo bem completo, nessa forma inicial eu tô dando meio que um desabafo aqui, porque muita gente me pediu opinião, e tô dando opinião sincera aqui com fatos, com embasamento, com opiniões, isso até foi refletido ali no meu grupo do WhatsApp, muita gente tá com esse mesmo pensamento, eu acho que é unanimidade que ninguém concorda com esse tanque aqui, que esse tanque não deveria nem existir, mas como ele está existindo a gente tem que falar sobre ele, e aí voltando ao tema, esse tanque aqui ele tem uma penetração que é extremamente suficiente para furar tudo, artilharia, lateral de tanque, traseira aqui da maioria dos níveis 10, então isso acaba que torna o tanque cada vez mais tóxico, quebrado, e por ele ter sido vendido em massa aqui por 9k de ouro, tá tendo muito tanque desse, então cara, a sorte, o mínimo. Porra, cara, a única coisa que dá pra você pegar é que essa merda só vai ficar ativa por 2 semanas aqui pra vender. Então, talvez no momento que vocês estão vendo esse vídeo no ponto futuro nem tá mais à venda. Pelo menos eles colocaram por 2 semanas, né? Porque era bem capaz eles colocariam um mês isso aqui, sei lá, alongar até o ano novo, até o Réveillon, ia ter basicamente 10 vigilantes por partida. Então, galera, dado o meu desabafo, dadas as minhas considerações, péssima atitude da Wargame aqui, mas agora a gente vai começar a falar sobre o tanque de fato, começar a falar as características, até porque muita gente tá querendo comprar. E assim, galera, o objetivo do jogo é entretenimento, é se divertir. Querendo ou não, isso aqui é desequilibrado, isso aqui é cagada, mas tem muita gente que vai comprar pra dar risada, pra se divertir. Então, galera, agora começando aqui a parte review com o tanque. Primeiramente, vamos às informações iniciais dele aqui. Ele tem um canhão de 37mm, que é uma metralhadora. Ele tem 362 tiros por minuto. Cara, não vai ter como fazer esse vídeo de forma séria. Uma precisão a 100 metros de 0,29, um dano de 25 por tiro, tá? Lembrando que são 362 a cada minuto. 75mm de perfuração e 500 metros aqui a perfuração fica 64. Ele tem uma capacidade de bala aqui de 2.400, o que por conta de ser uma metralhadora é bem elevado. Na parte da torre ele tem 488 metros aqui, e aqui eu vou até depois indicar alguns equipamentos, indicar vários setups aqui pra ele, porque tem várias configurações de tripulação também. E ele tá com 1.100 pontos de HP, e aí a forma burra que a Wargame encontrou para equilibrar esse tanque é colocando o HP dele de tier 8 aqui, de leve tier 8. Só que não adianta nada você colocar um HP de tier 8 se o tanque mata tier 10 em 5 segundos, né, Wargame? Não faz muito sentido. O que deveria ter sido equilibrado nesse tanque é o dano e a capacidade que ele tem de matar os veículos em questão de segundos. Isso aqui era para ser equilibrado, não o HP dele, tá? Porque eles com certeza pensaram, vamos deixar o HP em 1100 pro tanque ficar equilibrado e aí beleza. Só que, não, isso aqui não faz sentido nenhum. Até porque, como vocês estão vendo, o tanque tem 227 metros de camuflagem. Ou seja, você consegue ficar 300 metros do inimigo sem tomar scout. E aí, o seu HP não vai fazer nada, porque ele não vai conseguir te dar tiro, não vai conseguir nem te localizar. Ah, foda. E aí, na parte do motor, ele tem 68 km por hora de velocidade máxima, quase 70 km por hora de velocidade máxima, 30 de reverse. A potência de cavalo dele é ruim, porque a aceleração dele é bem zoada. Então, pelo menos isso, né? Ele também tem 2% de chance de fogo aqui. Na parte do chassi, ele tem 45 graus de resistência de terreno. E, também aqui, ótimos números aqui de resistência de terreno, que é ruim nesse tanque na parte do motor, é a aceleração. E aqui no rádio, que não importa tanto, 750 metros. E aqui, galera, eu testei ele num fit inicial com ventilação, camuflagem e estabilizador. A gente pode até testar outros aqui, tem muita gente que tá tirando estabilizador porque a dispersão do tanque é boa para colocar lentes. Também fica interessante, tem vários equipamentos aqui pro tanque que são bons. Ele, por ter um canhão de metralhadora, ele não consegue usar o pilão, então você consegue usar um equipamento diferencial. Já vi até gringos utilizando o Traction System aqui nele pra elevar ainda mais a velocidade dele, e também o Advanced Powertrain aqui, que são dois equipamentos que valem a pena também.
Na parte da munição, galera, não carreguem a bala explosiva dele, até porque ela só tem 26 milímetros de perfuração, ela dá um dano de 10 a mais. É bem pouca coisa, pouquíssima coisa, não vale a pena. Carreguem só a bala AP dele aqui na metralhadora, até porque pra vocês nem se confundirem na hora da batalha. Então, galera, partindo para a parte da tripulação dele, antes da gente olhar as características por dentro do tanque, eu separei o seguinte: Rapid Loading aqui, que é a skill de 10% a menos de load, 10% a menos na sua precisão, 10% na melhoria de tiro e movimento, sexto sentido, view range, 12% a menos na dispersão, que melhora na prática o seu tiro e movimento, irmãos em armas, camuflagem e a nona skill aqui, Market Target, que é uma skill que te dá 3 segundos a mais na detecção do inimigo. Isso aqui é bom pra leve, mas eu vou mudar, acho que eu vou colocar mais uma skill de camuflagem, vou ver o que eu faço aqui. Até porque eu às vezes estou fazendo mais dano do que propriamente auxílio com esse tanque aqui, de tão absurdo que ele é, de tão roubado que ele é. E aí, galera, entregando mais informações sobre o tanque, o grande poder dele, sem dúvidas, é a capacidade de você conseguir matar tanques em 5 segundos. Vocês viram nos highlights que eu coloquei ali no início do vídeo, vocês viram quanto que esse tanque aqui mata qualquer veículo aqui que ele não tenha blindagem em uma velocidade absurda. E ele tem um tempo de recarga muito grande em contrapartida, são 28 segundos. Ele tem 9k de DPM, cara, isso aqui é absurdo. Já pensou se fura todos os tiros por minuto? Você faz 10k quase de dano direto aqui em 1 minuto. Óbvio que você não vai conseguir fazer isso, mas eu tô só fazendo uma suposição. E aí, esses 28 segundos, na prática, eles não são ruins, porque você consegue fazer auxílio no seu tempo de recarga. Isso é uma grande sacada aqui do tanque, porque basicamente ele é um veículo leve que tem 227 metros de camuflagem. Então você consegue tranquilamente usar o seu tempo alto de reload para spotar inimigos, se locomover pelo mapa, andar, meio que spotar, porque esse tanque aqui, com a camuflagem que ele tem, ele basicamente consegue ficar a 100 metros do inimigo, numa moita, num ponto assim de camuflagem, e não tomar scout, até porque você não precisa atirar em toda a parte do tempo. Além disso também, galera, como vocês viram também, ele tem uma mecânica bem quebrada, que ele consegue dar dano mesmo que não fure. É um dano baixo, às vezes por clipe você vai fazer um dano de 200 a 300, é bem baixinho, mas isso aqui é perigoso, por exemplo, para quando você tá de E100, de E3, um tanque super blindado aqui, um mouse da vida, tá com 100 de HP, basicamente ele pode atirar no meio do seu tanque porque ele vai te finalizar. Isso aqui é um ponto bem interessante aqui do T249 Black, o que faz ele ainda ser mais quebrado e tóxico. Nas outras características aqui não citadas ainda, galera, ele tem uma velocidade de bala de 915 metros por segundo, o que na prática, meu, só faltava esse tanque ter 1.500, 1.300 metros por segundo, né? Era só isso que o Game faltava colocar. O bônus de prata dele é interessante, até porque você consegue fazer uma média de 100k, 150k de prata com esse tanque aqui, com os impulsos também, deve passar de 200k inclusive. Ele tem 85 graus de elevação, então o tanque ele basicamente não tem problema em acertar um tanque que esteja voando, esse tanque não tem problema de acertar. Para quem não sabe, elevação é a capacidade que você tem de elevar a sua torre e depressão abaixar aqui o canhão para pegar tiros na parte baixa. Ele também é um veículo extremamente compacto, como vocês estão vendo, isso aqui é até menor do que a maioria dos leves ali de nível 10, acho que ele bate inclusive o 305 nesse quesito, ou seja, é extremamente difícil quebrar esse tanque aqui, é extremamente difícil acertar ele a longa distância, ainda mais que ele tem uma velocidade muito alta, a aceleração dele não é tão boa, mas isso aqui é muito raro você acertar 400, 300 metros, você precisa ter uma habilidade de tiro e movimento muito boa, saber o tempo de bala e ter as mecânicas na sua mão. Além disso também, galera, ele tem uma camuflagem, como eu citei pra vocês, parada em movimento. Pra quem não sabe, a camuflagem pra tanque leve, ela não muda, tá? É a mesma sempre pra quando você tá em movimento ou parado. É um alcance de sinal de 750 metros, range aqui com 488. E também, ele tem uma precisão a 100 metros de 0,29, um tempo de mira de 1,72. E ele tem 192 tiros aqui de metralhadora pelo clipe. O que na prática te dá autonomia ali de conseguir várias metralhadoras, várias gunners aqui. Você consegue facilmente pegar um dano muito elevado aqui de uma forma muito tranquila, até porque o tanque é extremamente quebrado. E aqui, galera, nem preciso falar também um pouquinho mais a respeito da blindagem dele, não tem blindagem nenhuma, qualquer tanque vai furar você. E um ponto bem interessante é que esse tanque aqui mata esse tanque em questão de segundos, tá? Então, se você tá jogando com T249 e você vê outro T249, toma cuidado no X1, porque um aniquila o outro em 2, 3 segundos. Então, galera, a gente agregou alguns conteúdos aqui dele. Agora vamos para as demonstrações, porque a gente vai testar esse tanque aqui na prática, em sala de treino ali com a minha galera. Na parte aqui de matar Shifting, matar TD, matar outros tanques, para vocês verem o quão é absurdo esse tanque. E aí, em sequência, a gente vai para gameplays aqui com o tanque, tá? E são muito boas as gameplays, tá? Eu agreguei várias informações para vocês, mais opiniões sobre o tanque, mais opiniões sobre o futuro do World of Tanks console, porque eu estou extremamente preocupado
pra onde o jogo vai seguir com esses tanques de metralhadora aqui no World War II, então eu falei muito sobre isso nas partidas, além também de fazer um alto dano combinado, de ter um entretenimento pra vocês esse domingão, e também ter um vídeo ainda mais completo. E agora vamos pras demonstrações, porque eu vou exemplificar pra vocês o quão absurdo é esse tanque, comentar ali, jogar contra vários tanques aqui na sala de tempo pra mostrar pra vocês como que ele consegue matar de forma fácil, e também entregar mais comentários e informações sobre o tanque. Bora lá, que depois a gente já parte pras gameplays. E agora, galera, aqui na parte da demonstração aqui em sala de treino, a gente vai testar o T249 contra os principais tanques do nível 10, e não só ele lutando aqui contra a Super Conqueror, S7, E4, outros tanques aqui que são frágeis, ou também tanques fortes pra gente testar quanto de dano ele dá caso ele não fure os tiros. Eu também tô contando com a presença tanto do Léo, dá um salve aí, Léo. Opa, salve galera, tamo junto. E também com a presença aqui do Luquinhas. Ele tem um canal no YouTube, ele fala sobre o Watch Blitz, o Watch Console e também outros jogos que ele traz ali no canal dele. E ele também postou um YouTube Shorts de Sturm Tiger matando o T249 Black à distância. Então dá um salve aí, Luquinhas, e já faz seu jabá também. E aí, Fábio, salve. Se depois vocês quiserem, passe lá no meu canal depois, que eu vou ter vários videozinhos editados, principalmente World of Tanks Blitz e quem sabe World of Tanks Console, mais elaborados. E agora, bora começar aqui testando os tanques, e a gente vai testar aqui contra vários veículos mesmo, principalmente pra gente entregar esse conteúdo bem bacana. Bora lá. E agora, galera, tem 4.300 de HP aqui, vamos começar na E4. Cara, 1 de live! Misericórdia, fiquei com 1 de live. Vamos tentar matar ele na porrada aqui, será que vai? Foi. Cara, eu não consigo acreditar que esse tanque tem um dano de potencial de 4.300, velho. Vamos testar ele aqui com mais tanques. Isso. E agora, galera, testando ele contra dois pesados aqui que são excelentes aqui no nível 10, Super Conqueror S7. O Super Conqueror ele fura full, então, ó. E agora S7 a gente vai testar se fura. Eu acredito que não, tá? Vamos tentar aqui, já tá a penetração amarelada aqui. Vocês viram que o S7 ele não fura, ele só deu 110 de dano porque eu tinha poucos tiros na metralhadora aqui. Então vamos testar ele aqui de novo pra ver quanto de dano que dá e também se na lateral aqui fura. Eu acredito que não, mas vamos testar também. Não. Galera, o S7 é bem resistente a ele, então vocês podem ver que mesmo com 2 clipes aqui não toma nem 400 de dano, tanto na lateral quanto na traseira aqui. Menos mal que acho que esses pesados soviéticos em si, o S7 e o S4, eles vão ser resistentes. Então até um ponto pra vocês, se quiserem fugir desses tanques, pegar esses dois soviéticos aqui, porque os britânicos, os americanos, como vocês estão vendo, eles são penetrados de uma maneira muito tranquila até. E agora, galera, testando contra mais tanques aqui. Vamos ver se o 277 ele tem a mesma proteção do que os outros soviéticos ali que a gente já testou. Já tá aparecendo ponto vermelho, então acho que o tanque vai furar. Vamos lá. Nossa senhora. Vamos ver agora contra a Alpha 100. Ó, a Alpha 100 ela teve um buff recente, então a torre dela teve algumas placas aqui melhoradas para uma blindagem aproximada de 100 mm. Mas o cucuruto da torre aqui tá com um ponto de blindagem vermelho. Então vamos ver se tá pegando aqui. Ó. 21 de life. Ou seja, ele consegue fazer 4 K500 aqui. Como vocês viram também enfrentando a E4 e Super, ele tem esse potencial de dano. Agora vamos tentar matar ele na batida. Por mais que a Alpha 100 seja o mesmo peso do que o E100 em toneladas, vamos ver se consegue matar aqui. Não. Só deu esteira. Abroxou, mano. Agora vamos testar Nem tirou dano. No chassi, galera. Só mostrando pra vocês também que, como eu falei, o tanque, mesmo que você não fure, ele dá um dano interessante. Então, pra quando o inimigo tá com um pouco HP, ó, dá pra tirar aqui, ó, que você mata. Mesmo num ponto que não fura, que é um ponto muito blindado ali do E100, dá pra matar o tanque. Por isso que essa metralhadora é muito roubada. Vai lá. Ou seja, ele pegou aqui 3.800 de HP em questão de 10 segundos, pra vocês verem o quanto que esse tanque aqui é roubado, tá? Ele fura taran de frente, CS de lado, é muito absurdo isso aqui, velho. Ele ainda fura, tá? Ó, se você olhar algum ponto ali que entrou o tiro,
Tanto que deu 750 de dano aqui, mais ou menos. Deixa eu ver onde Tirei foi. no anel da torre. Tenta aí de novo aí. Ó, no anel da torre. Cara, que ponto fraco, velho. Até o No 705A não escapa dele, velho. A gente pensou que os soviéticos ficavam livres, nada a ver, né? 277, 705A, tudo fura, cara. Acho que é só S7 e S4 mesmo que não sofre. Tá vermelho só por causa da esteira. É. Aqui, ó, galera, até 206 ali. de dano. É, até ali em cima ali tá vermelho. Só que não fura. Vai mais uma aí, mas vai dar só 200 de dano só. Nada. Nem. Na track Nossa. absorve o tiro até. Pode tirar. Não vai furar, mas vamos tirar. É, dá praticamente o mesmo dano da lateral, né? 200 de dano. Então, galera, mostrando pra vocês que os únicos tanques que não sofrem com T249 são os super pesados, tá? E100, Maus, Type 5, esses tanques aqui no geral que tem uma blindagem tanto lateral quanto traseira boa, acaba que você só vai tomar 200 de dano ali por metralhadora. Então, Então, dito isso, a gente fez os testes aqui, bora começar a parte da gameplay aqui agora. Bom, galera, e agora depois de entregar várias informações pra vocês na oficina, demonstrações aqui, opiniões sobre o tanque e também a cobertura completa de review dele aqui, vamos começar as gameplays aqui agora, no momento que a gente já cai em Nibelburg com uma partida bem favorável pra gente, porque dos 6 níveis 10 que estão ali do outro lado, a gente fura 4. Só tem dificuldade mesmo pros 2 Minotauros ali que a gente não fura, e tem bastante Chernobyl aqui que o tanque penetra. Além disso, também tem 249s Black ali do outro lado, então a gente tem que tomar cuidado com esse ponto. Basicamente nessa gameplay aqui nesse mapa eu gosto de vir pra esse flanco, porque ele te dá essa posição aqui do aberto que é muito boa. E o BC já puxou aqui. Esse cara aqui com um pouco de tiro aqui já deu pra deixar ele com 1k de HP e todo morto ali, né, basicamente. Ainda tem uns caras aqui que dá pra pegar. Acabou que esse BC entrou na frente dos tiros. 1400 o primeiro clipe, cara. Muito alto, velho. Esse BC tá roubando minha posição aqui. Tá atrapalhando demais aqui. Daria até pra pegar aquele Standard B de cara, mas... tem bastante cara ainda que a gente consegue perfurar. Os próprios Tiver 10 ali a gente consegue pegar de boa. E esse cara, em vez de sair daqui pra liberar espaço, persiste aqui, né? Esse aqui eu não furo, então... dá uma esperada aqui. Opa! Olha aqui meu gatilho. Cara, galera, o tanque atira tão rápido que nem você soltando o gatilho ele para de atirar, velho. E esse BC aqui tá na missão aqui tentar me matar. Só que foda é que tem uma 4005 na cobertura ali e tem um Minotauro ali no fundo também. E esse BC tá me spotando aqui, velho. Vou virar o tanque aqui pela direita que a gente consegue matar esse T249 que tá moscando ele no meio, velho. Puta que BC Zé Ruela, cara. Mano, se esse BC deixasse eu jogar aqui, daria pra fazer um dano bem maior. Já estamos com 3.200 aqui, com o BC atrapalhando, velho. Nossa, espero que ele tome tiro aqui, velho. Cara Zé Ruela, mano. Tá toda hora atrapalhando aqui. E o dos caras ainda tá vivo, né? A Wargame foi misericórdia. Deu misericórdia pro cara ali. Ele continua enchendo o saco aqui, né? Meu Deus do céu, velho. Agora não vem mais também. Aí morreu. Foi tarde ainda, cara. Cebou aqui pra caramba pro time matar ele. E ainda tem HP pra fazer, tá? Tanto que tem os dois T249 ali. Tem um Minotauro aqui no fundo também. Boa. Belo tiro. Ele já deve ter carregado aqui no intraclip dele. O bom é que eu tô ganhando auxílio, cara. Vou botar pra carregar aqui. Que aqueles caras estão... Ó, tem bastante cara na direita ainda, tá? Tanto que a gente consegue se realocar ainda. A gente tá com 4.600 combinado. Uma partida que não é tão boa aqui, tá? Tô sofrendo aqui nesse meio aqui. Já poderíamos estar com 5, 6k aqui de boa. E, galera, o ponto que eu mostrei pra vocês na partida é que mesmo que o tanque não fure os inimigos, você ainda consegue ter uma penetração e um dano bem interessante, bem elevado. Tanto que a gente consegue até finalizar esse Minotauro daqui. Aí não deu. Cara, eu tenho que guardar meu HP aqui, até porque se eu morrer aqui, a chance de a gente perder é bem grande, tá? Bem grande mesmo.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir pela direita. Acho que dá pra puxar reload aqui, porque a metralhadora não tá 100% completa. Porque vai vir bastante cara por lá. O bom é que a gente tá com quase todos os tier 10 aqui vivos. E os caras não, né? Os caras estão aqui todos com nível 9, basicamente. Mas o ponto que esse tanque é bem interessante também é a mobilidade dele. Tanto que vocês estão vendo que ele tá chegando a uma velocidade de 70 por hora bem rápido aqui. Isso é um ponto bem legal, porque o tanque ele consegue ser bem móvel. Bom, traquei o 705 aqui. A Night Stalker puxou a direita ali também. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, olha a distância que eu tô no 705 e o cara não me spota. Isso que eu não tô perto de camuflagem aqui ainda. Meu amigo, que isso? What the hell? Que é isso, cara? Cara, a skatista Raíssa lá do Brasil ficou com inveja desse tanque aqui, velho. Meu amigo. Vou fazer o seguinte, vou só atirar na esteira dele aqui. Pra ficar ganhando dano aqui, porque o time já vai chegar. Aí, beleza. Ó, eu fui bem inteligente aqui nesse final, tá? Tanto que não foi a partida dos sonhos, mas a gente conseguiu entregar um conteúdo inicial, a primeira gameplay com ele muito boa. Lembrando que esse dano aqui é pífio com ele, tá? Você fazer 7k de dano com esse tanque aqui é muito fácil, muito simples. A gente conseguiu pegar o Bash in Game e mostrando também outro ponto interessante dele é que dá pra fazer prata com ele aqui, viu? 200k por quase aqui, né? Lembrando que esse tanque aqui não vale a pena você utilizar o canhão da bala HE dele, vale só a bala P aqui da metralhadora. E a gente conseguiu também ter 153 tiros penetrados, além também de ficar aqui de forma disparada na primeira colocação. Então, agora bora pra segunda gameplay aqui pra entregar um dano direto ainda maior que esse tanque. E agora, galera, a partidinha nossa em Airfield, que caímos aqui no lado invertido, que caiu a esquerda contra a direita. Já até ativei o consumível aqui para spotar, porque os inimigos vêm tudo na linha reta aqui. E essa partida a gente já conseguiu fazer um scout bem interessante, até porque nesse modo aqui ficou muitas TDs, tanto de um lado quanto do outro, camperando aqui, tá? Eu não curto tanto esse mapa e muito menos esse posicionamento, mas com um tanque aqui tendo 230 metros de camuflagem, a gente consegue um scout bem interessante, como já tá tendo agora. E aí aparece um RU que a gente fura, e aí eu consigo pegar o dano full dele ali em questão de 2 ou 3 segundos, pra mostrar pra vocês o quão absurdo é esse 249 Black contra tanque sem blindagens aqui, diferente do nível 9, nível 8, que ele fura com mais facilidade ainda. E aqui, galera, vocês devem estar notando que a minha voz aqui não tá em tempo real, porque eu cortei ela no momento ali que eu tava gravando o vídeo, principalmente porque eu fiz alguns estudos aqui, tava analisando algumas coisas sobre o tanque, e percebi que ele realmente existiu na vida real. E um fato curioso é que o tanque foi projetado e construído, enfim, em 1960. Então, ou seja, esse tanque não deveria nem estar no World War II, tá? Até entregando um conteúdo bem legal pra vocês que eu não vi isso em nenhum canal, ninguém falando. E galera, esse tanque ele deveria estar no Cold War, mais precisamente na Primeira Era. E eles colocaram aqui no World War II puramente pra vender. Até porque os tanques aqui da Segunda Guerra, tem até um ou outro, como o Leopard 1, como o Chieftain, que passam ali o período pós-guerra. Mas assim, colocar um tanque com metralhadora que foi da década de 60 aqui pra tanques que basicamente ele tá enfrentando em S3 Tiger 2 que foram da década de 40. Cara, tudo bem que o Watch é um jogo arcade, eu não tô cobrando o realismo dos caras, mas eu só tô falando pra vocês verem até onde vai o nível de loucura pros caras ganharem dinheiro. Eles enfiaram esse tanque aqui, o T249 Black Vigilante aqui no World War II, puramente pra vender o tanque. Porque se eles colocam esse tanque aqui na Primeira Era, ele não teria o mesmo nível de venda que ele tem, por exemplo, aqui no World War II. Basicamente porque no Cold War, os tanques ali de Primeira Era, de Segunda Era, ele já tem esse mecanismo. Então seria entre um de vários. E na Primeira Era, inclusive, ele teria até uma boa venda, porque querendo ou não, a gente não tem tantos leves ali com metralhadora. Então, ficaria mais justo até. Ele ainda seria muito roubado aqui, né, na Primeira Era, porque ele ia bater contra tanques leves ali que são muito fracos, como o T-92, aquele PT-76, que é um tanque da linha ali do BMP, outros tanques ali que não são tão bons. Então, não afetaria o World War II, ficaria um modo mais equilibrado, justo. E metralhadora no Cold War, como eu falei pra vocês, é algo que está presente na maioria dos tanques, então não seria nenhuma novidade pra galera que joga lá.
Porque, cara, eu fico imaginando o player, às vezes, que nunca jogou Cold War aqui, só tá no World War 2. Ele pega, às vezes, uma Taran, uma WTLF-100, um tanque médio que não tenha tanta blindagem, e se depara com esse 249 Black aqui, do nada, chegando aqui numa semana de Black Friday, matando a maioria dos tanques aqui em questão de segundo, como vocês estão vendo. E outra coisa, galera, bem importante dizer pra vocês, a Wargame, ela alterou recentemente as cláusulas, porque antigamente ela não poderia nerfar tanques prêmios. Agora ela pode. Porém, não esperem um nerf assim no futuro, caso esse tanque seja balanceado, um nerf tão grande. Até porque isso aqui envolve sérias questões contratuais, então acaba aqui pro tanque. Eles não podem nerfar significativamente, até porque envolve dinheiro no jogo. E tanques aqui que você compra por ouro, por dinheiro, não é a mesma coisa que, por exemplo, um tanque de linha, que eles podem mexer quando bem entender. Tudo bem que agora os contratos foram alterados, como eu falei pra vocês, mas ainda mais no nível que esse tanque aqui foi vendido, se eles fazem algo aqui que é drástico, que seria o justo, que seria o correto, mas eles não vão fazer por conta de questões contratuais aqui, muito provavelmente. Tanto que vários players já estão pedindo o nerf do tanque, com razão, né? Porque, querendo ou não, isso aqui não tem condição nenhuma de estar no World War 2. E eu espero realmente um balanceamento, mas a minha opinião é que eles não vão nerfar significativamente caso aconteça isso. Eu já não acho nem que vai acontecer tão cedo um nerf, a não ser que tenha uma pressão muito grande por parte dos players, que eles estejam perdendo bastante jogadores, aí sim eu acho que eles vão se mexer assim de fato. E de verdade mesmo, galera, o que mais me preocupa, o que mais me deixa com medo não é nem o lançamento desse tanque, como eu falei pra vocês na parte da oficina, é a linha que eles cruzaram de lançar tanques com metralhadora aqui no World War 2. E assim, isso aqui pode ser um caminho bem perigoso, porque eles podem basicamente agora lançar vários tanques. Pode chegar tanques com metralhadora ali no Tier 8, no Tier 7, no Tier 5, eu não duvido nada, até porque tanques com metralhadora eles vendem aqui, porque eles têm uma mecânica muito roubada de fato, muito boa. E acaba que a Wargame visando lucro, como ela tá bastante nesse último semestre aqui de 2024, eles podem realmente fazer isso, não seria nenhuma dúvida, até porque o jogo já tá nesse caminho muito pay to win, né? Eu sempre fui contra a ideia de que o World of Tanks console era pay to win, até porque eles não tinham esse caminho, mas agora, nesses últimos meses, mais precisamente aqui no segundo semestre, o caminho realmente desandou, tanto que no mês de outubro eles lançaram a Night Stalker, que é uma TD americana de nível 9, e também lançaram a Monster Egger, que é uma TD aqui do Cold War alemã da Segunda Era, e basicamente os tanques eram muito bons, mas eles equilibraram a venda, tanto que a Night Stalker inclusive veio por 14k, já tá aqui no canal, uma TD excelente aqui americana de nível 9. E basicamente eles estão seguindo por essa linha, tá, galera? Tanto que há 2 semanas atrás lançaram o Ezio aqui, que tá acabando com a Segunda Era aqui. Um tanque leve que faz basicamente o que o T249 Black aqui joga na Segunda Era. Mata vários tanques aqui na lateral, nas costas, até de frente aqui, muitos tanques sem blindagem. Então, cara, tá um caminho muito perigoso e eu tô realmente preocupado não só com a vida útil do jogo, mas também com a debandada de plays que isso aqui pode causar. E agora, galera, acabou que a gente nem falou tanto da partida aqui em Airfield em si. Entreguei várias informações úteis e também opiniões bem contundentes aqui da minha parte. Basicamente, nessa gameplay a gente fez 4.700 de dano e 4.700 de dano auxiliado. Então deu pra rodar mais ou menos 9.100, 9.200 ali de combinado. Mas o time era muito fraco, só eu e a Jargona que jogamos bem ali. Mas agora as 2 próximas partidas vão estar bem boas. Inclusive a última gameplay a gente cruzou novamente com o Parco, um racista sueco aqui que vive me xingando aqui no Discord e também no Xbox. Bora aqui pro conteúdo que tá muito especial, vale a pena você continuar aqui até o final. E agora, galera, começando a nossa partida em Karelia aqui com o tanque. E já fazendo posicionamento pela esquerda aqui pelo aberto, principalmente porque o tanque tem uma camuflagem muito efetiva e também uma capacidade de visão que é muito boa aqui para um tanque leve. No geral, eu já queria passar pra vocês a elevação do canhão dele. Olha o que eu falei pra vocês, ele consegue mirar até no céu, isso aqui é extremamente quebrado. E pra quem não sabe, esse tanque existiu na vida real e ele tinha essa característica também, de levantar o canhão dessa forma que eu tô mostrando pra vocês aqui. Isso aqui é muito bom porque você consegue ter uma elevação aqui no ótico, consegue pegar inimigos à distância, também pontos altos. E aqui eu tô realmente vindo pra cá pra fazer um scout inicial, bem agressivo por sinal. Tanto que eu já tô espantando alguns caras aqui também do time inimigo. Mas o bom desse flanco aqui é que você consegue pegar bastante suporte, tem bastante pedra por aqui. E também sempre vem um outro player pra cá, porque aí você consegue ganhar o suporte. Acabou que nessa gameplay em si nem vieram tantos, mas já é o suficiente pra auxiliar. Já tô ganhando auxílio aqui. E aí o que eu falei das pedras, você consegue ficar aqui, se esconder, recarregar. Então isso aqui é muito bom. Eu já tô com
800 de auxílio. A gente pode até pegar mais aqui, porém tem bastante tanque aqui no fundo, então vai complicar um pouco nesse ponto. Tem um T-49 por aqui também, que é o tanque leve. Eu deveria ter ido pela direita, tá? Mas acabou que eu dei azar. Eu quis meio que variar o lado, até pra ter uma condição melhor de tiro pra cá. Mas vai dar pra... A gente vai ter bastante trabalho nessa gameplay aqui, tá, galera? Porque, querendo ou não, a direita caiu ali ainda. M103 matou o cara aqui. A gente consegue matar os dois, só vou carregar aqui. Agora dá pra matar o T-49. O bom é que a gente vai conseguir flanquear. Tá todo mundo pelo outro flanco. E a distância que o cara me spotou. Ó, tem cara tentando mirar pra cá. Nossa senhora. Meu amigo. É alguém com... autoloader. Quem que é, velho? Será que abate? Não sei, velho. Acabou que me acabou com o meu HP aqui. Ah. Abate não vai me acertar nunca, que até porque o tanque tem uma velocidade de bala horrorosa, né? O problema é os caras que estão na direita mesmo, que tem mira daqui, velho. Mas era em si, pode esquecer. Tanto que tem um T-49 puxando. Eu arrisco até avançar nela. Só que como eu tô com 10 de life, é bem perigoso, né? Quem que eu levo? É o T-100. Cara, vamos morrer pro T-100, mas que partida... decente, cara. Decente porque, assim, eu deveria ter me precavido mais nessa gameplay. Porém, cara, é muito forte, cara. Vocês viram, eu matei 2 TDs aqui em questão de segundos. Fora o T-49 escudo ali, que eu ainda nem peguei tiro full, né? Galera, derrota humilhante aqui depois de pegar um time bem fraco. Mas mesmo em 3 minutos, basicamente, de gameplay, a gente consegue pegar 200k de prata, 7.000 de dano aqui, sendo 6.200 direto e 880 de combinado. E medalha de High Caliber aqui pra gente. Nossa, esse time é muito ruim. Meu amigo, que time horroroso. 3 caras só passaram de 2.900 de dano. Além de mim, são só 2, né? 3.500 com uma grid 15, 2.900 e 04 aqui, 2.904 pra 2.085. Então, bora pra nossa para as nossas próximas gameplays aqui, porque tá muito bom esse vídeo. Já vale seu like, a sua inscrição no canal e também o compartilhamento. E agora, galera, gameplay em Rio das Pérolas aqui. Acaba que vai ser complicadinho jogar essa aqui, porque tem 3 249 do outro lado, mas tem bastante TD ali que dá pra gente furar. Resta saber se o time vai se posicionar certo pelo centro aqui, porque eles fazendo isso dá pra gente conseguir ter o controle do mapa nesse setor aqui, E4 e 5 mais ou menos, que é o grande posicionamento desse mapa. Aqui eu já vou ficar na mão, que vai vir outro aqui com certeza. Esse aqui, Deus deu misericórdia pra esse cara aqui, né? Mas o bom é que eu já eliminei um e consegui quase que já finalizar o outro. Agora deixa o aposentado Parco, que também tá nessa partida, né? Depois de eu ter aposentado ele naquela gameplay com os tanques da Season Darkness Rising, né? Que a gente fez a cobertura completa aqui no canal. Ele voltou aqui pro jogo, então que legal. O vovô voltou. Só que eles dominaram essa posição aqui já, o que é complicado, então vou ter que esperar os caras puxarem aqui. Mas aparentemente o Highlander não sabe fazer curva, né? Deixa esses caras subirem que eu consigo pegar o T-Machine de lado. Aqui o Highlander, meu Deus do céu, mano. Só atrapalha, né? Bom, agora dá pra puxar de fato. Vai dar pra pelo menos botar esses caras aqui do fundo e também pegar esses caras aqui lá na esquerda. Vamos ver se tem TD aqui. Com certeza vai ter. Tem 3, 4 aqui ainda na batalha. Só que eu não tô spotando. Acho que eu pego mira daqui, dependendo.
Olha que o time não puxa na direita, eu não consigo puxar aqui também. Meu, por que o time não avança aqui se não tem ninguém nesse flanco? Dá pra entender, cara. Ataca, velho. Pelo amor de Deus, não tem ninguém aí, velho. A Limp, só tem o T10 aí só. Tem nem comentário pra esse tanque aqui, velho. Extremamente quebrado. Dá pra ver nesse tiro da 4005, inclusive, que é ridículo. O cara foi spotado e já morreu. Mas a missão dessa partida, inclusive, galera, vai ser ficar na frente do Vovô Parco. Porque naquela gameplay eu matei ele, pra quem não viu. E aposentei ele aqui praticamente. E agora tem um MBT de lado que dá pra furar também, velho. Ótimo. Tô fazendo amigos nessa partida aqui. Da T4, T4005 tem dano pra caramba nessa aqui, velho. Ó, Alpha 100 aqui no fundo. Nossa, meu amigo. Não, é porque, o que acontece? Eu até mostrei pra vocês nas demonstrações das partidas, né? Eita caramba, a Alpha 100, ela recebeu um buff ali em algumas placas de blindagem. Então, o tanque ainda de perto dá pra furar, agora a distância ficou um pouquinho complicado. Mas aqui já tem o E4 de lado que dá pra pegar também. Ah, isso aqui é absurdo, né, galera? E tipo, minha pilha até que tá fraca aqui agora. E é perigoso porque tem tanque aqui no fundo, tem Alpha 100, 4005. São vários tanques aqui ainda que estão vivos. Então, vamos tentar puxar essa 4005 aqui, porque acho que ele nem me viu da minha existência aqui. Ah, tá morto. Vamos só pra pegar a kill dele, porque a 268 deu tiro nele, ele vai querer puxar ela aqui agora. Mas a gente tá fazendo 7k100 de dano combinado, que tá muito forte aqui. E... dá pra fazer mais, tá? Tem WT, Alpha 100, a gente tá com 5 kills aqui. Dá pra pegar a medalha de Top Gun. Só que eu só tô esperando sair do Scout. E eu vou também aproveitar pra tocar minha pilha aqui, porque senão vai acabar. Pit stop aqui. Bom, galera, agora os mecânicos da Ferrari já trocaram aqui os nossos pneus. Vamos começar a puxar aqui. Essa TRV parece que sabe que eu já tô aqui, né? Minha preocupação é eu puxar uma TD e a outra tá aqui perto. Principalmente porque tem uma Alpha aqui no cap ainda. Mas vamos ser corajosos aqui pra tentar ganhar ainda um dano combinado maior. Essa STRV a gente fura também, porque as TD suecas elas têm pouca blindagem aqui. Então eu vou pegar ela e depois eu pego a Alpha. Meu amigo. Cara, essa sequência foi absurda. E eu vou morrer aqui pro T249, mas eu vou morrer com glória. Ou não? Não sei. Eu acho que ele tá descarregado, só que ele vai carregar primeiro que eu, obviamente. A glória máxima vai ser pegar aqui desse cara aqui pra gente fechar a medalha de Headley. Mas agora eu morri porque eu fiz bosta. Ah, eu fiz bosta. Eu fiz cagada. Puta, daria pra pegar 8 kills aqui, cara. Puta que merda. Eu acho que eu vou ganhar auxílio ainda se os caras conseguirem pegar ele aqui. Acabou que eu fui no piloto automático aqui e esqueci que eu ia carregar depois que ele, cara. Olha o impulso de atacar aqui, né, galera? O impulso de atacar. Mas assim... que gameplay fantástica pra vocês. Infelizmente, a gente poderia ter feito... eu acho que não ia dar 10k de dano direto. Eu acho que ia bater 1100... ia bater quase 999, tipo. Mas assim, a gente conseguiu fechar uma gameplay excelente aqui. Praticamente a gente fechou 10k de combinado. 284 mil de prata. E cara...
Não pegamos esse tanque pro obra do destino e essa gameplay ainda vem a primeira marca pra gente. Ou seja, a gente tá extremamente forte com esse tanque aqui. E o Vovô Parco fazendo 1.800 de dano e 1.600 de auxílio. Então a gente aposentou ele com classe aqui. Fizemos uma excelente partida numa gameplay muito travada com vários T249 e também no mapa que é fechado. Então mostra a qualidade do tanque. E esse conteúdo marcou demais o canal. Vale a pena você se inscrever, deixar o seu like e ficar aqui comigo porque... quarta-feira vai ter vídeo com 703 Black. E sexta-feira um conteúdo com E5 bem especial aqui, tá? Fica ligado no canal, veja esses vídeos aqui da Black Friday também, que eu já trouxe cobertura completa. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!